Antes de mais nada, sim, são dramáticas essas imagens, são imagens que estão circulando no mundo, que obviamente revelam toda uma dimensão do desmonte de estruturas do Estado. Não é? Essa é a realidade, se não é uma exclusividade do povo Yanomami, essa é uma situação que também é vivida em várias outras regiões, talvez não com imagens tão duras como essas que nós estamos vendo, mas, de uma forma geral, Fabíola, Josias, o que o mundo inteiro alertou sobre a situação dos indígenas no Brasil nos últimos 4 anos. Foram várias os alertas emitidos pela ONU, pela Comissão Interamericana, por organizações internacionais, por governos estrangeiros, e sempre, Fabíola, com o governo brasileiro chegando aqui a Genebra, na ONU, para dizer que não houve omissão, que não havia nenhum tipo de abandono, que o governo estava sempre presente, que, portanto, isso tudo era uma fabricação basicamente internacional, muito conspiratória, né? Obviamente, como tudo que o Bolsonaro coloca para tentar se defender, havia uma grande conspiração internacional para tomar a Amazônia do Brasil. Sempre houve essa insistência numa narrativa como se nós estivéssemos sendo atacados, quando essas imagens mostram que quem estava sendo atacada de fato, ou pelo menos pela omissão, era justamente os povos indígenas. O que eu trago na minha coluna de hoje pela manhã é uma informação mostrando como era o comportamento do governo Bolsonaro nos bastidores. O governo Bolsonaro escrevia para a ONU para responder aos ataques, foram várias as cartas do governo Bolsonaro para a ONU que nós tivemos acesso, dizendo que, olha, está tudo sob controle, não há omissão, a saúde está sendo atendida, os povos Yanomamis estão sendo atendidos. E aí, obviamente, com uma série de listas de programas que eram feitos, ou pelo menos diziam que eram feitos por parte do governo. E aí, desde malária, Covid-19, obviamente, mas também acesso à água potável, a evitar o mercúrio na contaminação dos alimentos, enfim, toda uma tentativa do governo Bolsonaro de blindar, ou pelo menos dizer para os organismos internacionais, isso não está acontecendo no nosso país. Fabiola, só para a gente entender o que isso significa, o questionamento internacional ele vem depois que, claro, informações foram colhidas pelos órgãos internacionais sobre eventuais crimes. Não pescaria, como eles dizem, né? Ou vou perguntar para o Josias, é isso, tem uma camisa amarela? E de repente ele fala, tenho, ou não tenho. Não é nada disso. Isso é feito, essas cobranças internacionais são feitas a partir, claro, de dados que são recebidos e também a partir dos documentos que a própria ONU dispõe, porque conta com um escritório na região, viaja para esses locais, ou seja, não há nenhum tipo de leviandade no que se refere à obtenção da informação. Agora, quando o governo brasileiro volta e diz esses problemas não existem, basicamente ele repete algo que acontecia com muita frequência nos anos 70, justamente pela ditadura, respondendo à comunidade internacional de que o problema com os indígenas brasileiros simplesmente não existia. Então, é algo sintomático que o negacionismo ele não é só climático, ele não é só um negacionismo no que se refere à cura de alguma doença ou à vacina. O que o governo fez, e isso ficou claro nessas cartas, é tentar enganar a comunidade internacional, a própria ONU, mostrando uma realidade que simplesmente não existia no país.